Tá gravando. Então, hoje vamos falar sobre a oxigenoterapia, né? Então, quando é que a gente utiliza a oxigenoterapia, né, no hospital, no ambiente hospitalar? Então, consiste na administração de oxigênio como forma terapêutica numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar deficiência de oxigênio. Quer dizer, é a administração de oxigênio acima da concentração do gás ambiente. Então, a gente sabe que a fração de oxigênio é de 21%. Então, a gente vai ter que repor esse oxigênio, né, porque não está acontecendo as trocas gasosas necessárias para sobreviver. Então, vai ter que utilizar esse meio, né, de ter um pouco mais de oxigênio de fora, porque está acontecendo como é que se diz? Não está entrando, não está acontecendo as trocas gasosas, porque a gente sabe que o processo da respiração, a gente precisa do oxigênio para sobreviver. Então, o oxigênio, ele entra pelas vias aéreas, e lá ele faz as trocas gasosas, lá nos pulmões, ao nível de alvéolos, entra o oxigênio, quer dizer, vai ser oxigenado o sangue para ser levado a todos os compartimentos do corpo, e vai ser liberado gás carbônico para o meio ambiente. Então, os objetivos da oxigenoterapia é corrigir e reduzir os sintomas relacionados à hipoxemia e melhorar a difusão de oxigênio. Natália, desliga só o teu microfone. Está dando interferência aqui na aula. Pronto. Melhorar a oxigenação tissular de pacientes com dificuldades de transporte de oxigênio. Ainda está ligado, Natália? Oi. Ainda está ligado o microfone. Desliga o microfone. É para desligar? Tá, eu vou desligar. Facilitar a absorção de ar das cavidades orgânicas, minimizar a carga de trabalho cardiopulmonar, manter a pressão de oxigênio entre 80 a 100 milímetros de mercúrio e a saturação de, no mínimo, 90%. A gente sabe que a gente precisa de uma saturação de oxigênio de 100%, né? Quanto mais perto de 100%, melhor. Mas, no mínimo, a gente tem que ter 90% de oxigênio. E até agora mesmo com a Covid, foi 95%, né? A pessoa que tinha a oxigenoterapia, né? Que é a fração de oxigênio no corpo menor que 95%, já precisava ser entubado, né? Agora que a gente viu demais durante o tratamento da Covid. Então, vamos ver o que seria uma hipoxemia. Então, pelo nome, hipoxemia, o prefixo hipo significa pouco. Então, está entrando pouco oxigênio no corpo. Então, hipoxemia no cérebro é porque o cérebro está em pouca quantidade. Então, é a falta ou entrega reduzida de oxigênio, acarretando a menor pressão, ou seja, menor do que 60 milímetros de mercúrio e uma saturação menor do que 90. A gente sabe que quando a saturação está menor do que 90, o paciente ele tem que ser entubado. Então, intubação é abrir uma via para que esse oxigênio ele penetre melhor e chegue até os órgãos do corpo. Então, quais são os sinais clínicos de hipoxemia? Então, nós temos aí a agitação. Então, o paciente ele fica agitado. Temos uma cianose de extremidades ou central. Então, cianose significa quando é que você vai perceber que o paciente está cianótico? Quando ele tem os dedos arroxeados. Saturação de oxigênio menor do que 90% e a pressão de oxigênio menor do que 60 milímetros de mercúrio. Então, a gente precisa manter essa pressão de oxigênio, aqui, ó, até falei no começo, que essa pressão, ela tem que se manter entre 80 e 100 milímetros de mercúrio.
e a saturação, no mínimo, 90%. Então, quando a saturação está menor do que 60, a gente também tem que fazer a adição de oxigênio, né? Então, os efeitos fisiológicos do oxigênio. Então, o oxigênio, ele melhora a troca gasosa. Então, a gente sabe que o oxigênio ele vai penetrar pelas vias aéreas, vai ocorrer a troca gasosa ao nível de alvéolos, que é chamado de como é que se diz? De hematose, que é a oxigenação do sangue. Então, a hematose ocorre lá nos alvéolos, que é a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Então, toda vez que se falar em hematose, é a adição de oxigênio no sangue ou aonde ocorre as trocas gasosas a nível de alvéolos. Então, os efeitos fisiológicos do oxigênio ainda vai causar vasodilatação arterial pulmonar, uma baixa resistência arterial pulmonar, o baixo débito cardíaco, a baixa sobrecarga de trabalho cardíaco, vai causar vasoconstricção sistêmica, e esse oxigênio, ele é administrado por 3 tipos de sistemas, né? O sistema de baixo fluxo, o sistema de alto fluxo e o sistema com reservatório. Então, o sistema de baixo fluxo, o fluxo de oxigênio ele é menor do que a demanda do paciente. Então, há uma diluição do gás inspirado e ele fornece uma fração de oxigênio baixa e variável, dependendo do volume, né? Do volume de oxigênio no sangue. Então, esse sistema de baixo fluxo, ele ainda pode se apresentar através do catéter nasal, da cânula nasal, do catéter transtraqueal e da máscara facial simples. Então, a gente já deve ter visto em hospitais, né, que essa adição de oxigênio, ela vai, às vezes a gente está passando ali e vê um paciente com catéter, né, um catéter nasal, ou uma cânula nasal, ou um catéter transtraqueal, ou através da máscara simples. Essa máscara simples é a que é mais utilizada em casa, até mesmo através da inalação. Não tem oxigênio na inalação, mas ela vai abrir, né, os espaços para que essa secreção ela saia do alvéolo, dos brônquios e bronquíolos e volte a funcionar normalmente. Tem gente entrando. Bom dia, Rita. Então, como titular a fração de oxigênio nos sistemas de baixo fluxo? Então, vai ser adicionado, né? Quanto maior a fração, mais oxigênio está entrando nas vias aéreas. Então, aí nós temos aí a régua de gases medicinais. Se você observar essa armação, né? Ela você vai observar que quando você está lá no leito do paciente, você tem essa régua de gases medicinais. Alguns hospitais se apresentam diferente, porque ele vai ter a via por onde correr, né? Então, aí nós temos os pontos de oxigênio, que está sinalizado na cor verde. Nós temos o ponto de ar comprimido, que está sinalizado na cor amarela. E nós temos o ponto de vácuo, que está sinalizado na cor cinza. Aí você pode observar ainda nessa régua que tem uma luminária de leitura, uma luminária de descanso, interruptores wireless, pontos de elétrico a 110 vácuo, né? Então, nós temos aí uns pontos de tomadas, pontos elétricos de 220 volts, 110 e 220. Nós temos aí um controle remoto que vai facilitar o manuseio dessa régua de gases medicinais. Bom, em hospitais comuns, que a gente ainda não vê essa régua,
a gente vai ver só os pontos correndo na parede e ali você acrescenta ou a cânula ou o ponto de ar, né? Então, você vai ver que existem esses pontos de ar, esses pontos de vácuo e esses pontos de oxigênio. Sempre observar as cores. Sempre que tiver oxigênio, está na cor verde. O ponto de ar na cor amarela e o ponto de vácuo na cor cinza. Então, nós temos aí outros dispositivos de administração de oxigênio. Essa daí é chamada de bala, né? Então, a bala de oxigênio. E aí, nós temos aí esses vidrinhos aí, que é onde vai ficar a água, né? É o ponto de fluxo de oxigênio. Você vai ver que tem uma escalazinha aqui, ó, um barômetro para ver a pressão de oxigênio, uma escala que você vai medir a fração de oxigênio que vai entrar no corpo. Então, você tem que aprender a manusear esse aparelho. Por quê? Porque você vai ter que colocar o oxigênio na medida que foi prescrito pelo médico. Então, quem prescreve a quantidade de oxigênio que o paciente vai inalar é o médico. Então, muito cuidado ao manusear essas máquinas, né? Porque ali é que você vai graduar e colocar a quantidade necessária de oxigênio que foi prescrito pelo médico. Então, o sistema de baixo fluxo, nós temos aí a cânula nasal. Essa cânula, você vai ver que ela é inserida no nariz, né? Então, é empregado quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de oxigênio. É relativamente simples e permite que o paciente converse, alimente sem interrupção de oxigênio. Então, ele vai fazer as atividades normais, ele vai conversar, né? E o oxigênio está ali entrando pela via nasal. Então, a fração interna de oxigênio vai de 0,24 a 0,40, né? Então, ele precisa ter uma concentração nesse limite, né? Fração interna de oxigênio, de 0,24 a 0,40. Então, a cânula nasal, você vai observar que ela vai ser inserida nas duas narinas. E ali ele vai ser graduado também a quantidade de oxigênio que o paciente vai receber. Então, o sistema aí ainda na cânula nasal, quais são as vantagens? Então, a vantagem da cânula nasal é que ela vai proporcionar o conforto e a comodidade. Vai ser econômica, porque ela não necessita ser removida, quer dizer, você não vai precisar ficar trocando essa cânula. Ela vai continuar ela mesma até o paciente deixar de usar. É fácil convivência, o paciente pode comer, pode falar sem obstáculos, tem facilidade de manter a posição, né, porque ela não incomoda tanto, até mesmo como uma sonda. A desvantagem é que ela não pode ser usada por pacientes com problemas nos condutos nasais. Então, aquele paciente que tem atresias de coanas, que tem um nariz mais obstruído do que o outro. Então, ele nasce com aquela deformidade e aí ele não vai poder usar a cânula nasal, porque o oxigênio ele não vai entrar direito, né? Então, é uma das desvantagens. Outra desvantagem da cânula nasal é a concentração de oxigênio inspirada desconhecida. É de pouca aceitação por criança. Então, a criança, claro, a criança não vai deixar nada no nariz dela, né? Não permite a nebulização, porque a gente sabe que utilizar a nebulização, na nebulização não tem oxigênio. Ela só tem o ar comprimido junto com o broncodilatador. Então, quem usa cânula nasal, não vai ser possível utilizar o oxigênio. Então, o sistema de baixo fluxo, gente, deixa eu botar só o carregador aqui, que já tá avisando aqui que vai faltar. Deixa eu só pegar bem aqui, um momentinho.
Então, o sistema de baixo fluxo é a máscara facial simples, que é empregado quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de oxigênio. Então, serve como veículo para a administração de medicações inaláveis e umidificar as vias aéreas. Então, a máscara facial, ela é mais fácil de usar, tem mais fácil aceitação das crianças, né? Porque é uma máscara que ela pode ficar aqui com esse elástico, né, na cabeça. Então, é mais fácil a criança aceitar a máscara. A vantagem da máscara facial simples, ela tem uma respiração nasal, facilita, né, a respiração nasal e oral. É um veículo para a administração de medicações inalatórias. Isso aí é muito fácil, a gente tem até em casa, né, esse veículo aí. Então, é muito mais fácil a gente ver essa máscara facial simples, né, em casa, de uso doméstico, né? Então, o veículo para a administração de medicações inalatórias, a fração de oxigênio varia de 0,40 a 0,60, então já vai mais um pouco de oxigênio. A desvantagem é que ela dificulta a comunicação oral, diferente da cânula nasal, né? E dificuldade para beber e comer. Então, deve ser evitado o uso prolongado devido a lesões por pressão, né? Então, evitar deixar a máscara por muito tempo. Então, nós temos aí ainda como sistema de baixo fluxo o catéter nasofaríngeo, que é a inserção de uma sonda de aspiração conectada a uma fonte de oxigênio através das fossas nasais até a nasofaringe. Então, essa sonda, ela já vai penetrar um pouco e vai atingir a parte nasal da faringe. A gente sabe que a faringe é uma estrutura que ela pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, né? Então, esse catéter nasofaríngeo, ele vai até a parte nasal da faringe. Então, a vantagem é que ele produz a redução de perda de oxigênio, ele melhora, né? A desvantagem é que ele é pouco utilizado devido a grande desconforto. Realizar a medição do lobo da orelha até a ponta do nariz, quer dizer, diferente da sonda nasogástrica, que a gente viu que a sonda vai da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, e do lóbulo da orelha até o apêndice tifoide. Aqui no catéter nasal, ele vai da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, que é justamente a medida que você vai introduzir no paciente para fazer essa administração de oxigênio. Induz o reflexo de vômito, por quê? Porque, claro, na hora que você está introduzindo qualquer substância, qualquer estrutura pelas vias nasais que vai chegar na garganta, claro, que ela vai induzir o reflexo de vômito. Proporciona a deglutição de gás, então é uma das desvantagens. As narinas devem ser alternadas de 8 em 8 horas. Então, a cada 8 horas, você tem que estar mudando a posição de cada narina. Uma vez na narina esquerda, 8 horas depois na narina direita. Então, tem que ficar mudando de posição a cada 8 horas. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Já que eu só estou conversando aqui, falando. Natália e Rita? Não, professora, tá bom, né? Então, nós temos aí outro sistema de baixo fluxo, que é o catéter transtraqueal, que é a introdução do catéter através da parte oral, né, da traqueia, ou traqueóstomo, como é chamado, posicionar entre o segundo e terceiro anel traqueal. Então, esse catéter transtraqueal, ele já vai ser diferente do catéter nasofaríngeo. Por quê? Porque o catéter nasofaríngeo, eu vou introduzir até a faringe. Esse catéter transtraqueal, eu já vou introduzir até o segundo ou terceiro anel traqueal, quer dizer, ele ainda vai ser mais um pouco abaixo. Ele é utilizado quando há obstrução das vias aéreas. Então, quando é que se obstrui as vias aéreas? Quando tem uma parada cardiorrespiratória,
quando tem uma intoxicação exógena, quando tem a pessoa se engasga, né? Então, que é a obstrução das vias aéreas. Então, várias formas na COVID, que precisou entubar muita gente, utilizar muito meio de oxigênio, por quê? Porque o vírus da COVID, ele penetra dentro dos pulmões, e ali ele vai conseguindo obstruir, né, todo o pulmão. Então, é preciso que se faça algum tratamento, né, orotraqueal, que é para fazer o oxigênio chegar até aquele pulmão. Então, na COVID, a gente viu muito mesmo esses meios de administração de oxigênio. A desvantagem, né, aliás, a vantagem é que ele vai facilitar o melhor aproveitamento do oxigênio. Claro, o oxigênio está chegando lá na traqueia. Se está na traqueia, está mais perto do pulmão. Então, proporciona um maior reservatório anatômico, que aumenta a fração interna de oxigênio e diminui os custos com o gás. A desvantagem desse catéter traqueal é que causa o ressecamento das secreções. Então, ele chegou lá, próximo à secreção que está. Porque, na verdade, quando a pessoa está com falta de ar, só em falar em falta de ar me dá vontade de tossir. Então, quando a pessoa está com falta de ar, o que é que acontece? Tem muita secreção seca no pulmão. Então, quem está com falta de ar tem que liberar essa secreção. Como é que você vai liberar a secreção? Fluidificando. Então, você vai ter que, além do oxigênio, dar o ar comprimido, né? Porque o ar comprimido bate lá no medicamento, né? Que é no soro e no medicamento, salbutamol, ou qualquer broncodilatador, e vai chegar o líquido, né? Os fluidos, vai chegar e vai fluidificar essa secreção. Então, fluidificando a secreção, vai deixar ela amolecida. Se ela está amolecida, vai facilitar o paciente quebrar essa secreção e botar para fora, ou para fora através da tosse, ou através das fezes, mas ela vai soltar. Então, tem que ter os cuidados com a umidificação. O procedimento, ele é invasivo, diferente do catéter nasal. Então, esse procedimento é um procedimento invasivo. Tem um maior risco para infecções do trato respiratório. Então, tem maior risco até para pneumonia. Então, tem que tomar cuidado, porque é uma das desvantagens do catéter orotraqueal, que é justamente isso, ressecar a secreção que está no pulmão, ali ele não vai soltar, né? Então, tem que ser utilizada a umidificação, porque no momento que ele está recebendo o oxigênio, vai ser umidificado e essa secreção vai ser liberada do trato respiratório. Então, os fatores que afetam a fração interna de oxigênio em sistemas de baixo fluxo: o fluxo de oxigênio, né, a quantidade, a respiração com a boca fechada, a frequência respiratória e o tempo inspiratório. Então, são fatores que afetam a fração interna de oxigênio. Então, nós já vimos os de baixo fluxo, vamos ver os sistemas de alto fluxo. Então, o sistema de alto fluxo, ele fornece oxigênio em fluxos iguais ou superiores ao fluxo inspiratório máximo desse paciente, né? Então, tem uma fração interna de oxigênio fixa e é utilizada em orifícios de tamanhos diferentes, com fluxo de oxigênio variáveis para ajuste da fração interna de oxigênio. Então, os sistemas de alto fluxo, nós podemos classificar aí o sistema de Venturi, ou máscara de Venturi, que constitui o método mais seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio, sem considerar a profundidade ou a frequência da respiração. Então, esse sistema de Venturi é uma máscara de Venturi, em que ele vai utilizar, né, um método seguro, exato para liberar a concentração necessária de oxigênio, né? E ele também não considera a profundidade. Por quê? Porque ele vai ser administrado por fora, né? Mas é um sistema de alto fluxo.
Então, as características. Não ocluir a região do anel de arrastamento, titular o fluxo de pressão, né, compatível com a fração interna de oxigênio designada em cada adaptador, que é uma fração de oxigênio interna de 0,24 a 0,5. E aí nós temos aí a máscara de Venturi. Essas cores dessas estruturas, nós vamos ver para cada cor, né? A cor azul vai fornecer 0,24 de fração interna de oxigênio, com 3 litros por minuto de oxigênio. A cor amarela vai ser 0,28 de fração interna de oxigênio, com 6 litros de oxigênio por minuto. A cor branca, a fração de oxigênio de 0,31 em 8 litros por minuto de oxigênio. O verde vai para 0,35 de fração interna de oxigênio, com 15 litros, ou com 12 litros por minuto de oxigênio. A cor rosa é uma fração interna de oxigênio de 0,4 e um fluxo de oxigênio de 15 litros por minuto. É a fração de 0,5 de fração interna de oxigênio, tem a cor alaranjada, né, a estrutura, e o fluxo de oxigênio de 15 litros por minuto. Então, assim, é uma coisa que a gente vai aprender no hospital, quando estiver manuseando, né, essas estruturas, esses aparelhos, mas aí já fica a dica para vocês ter essa tabela, que você já não vai precisar perguntar, né, mas, de qualquer forma, está aqui a tabela para você utilizar, né, essa fonte de oxigênio. Então, nós temos aí os sistemas com reservatórios, que coletam e armazenam oxigênio entre as inspirações do paciente. O paciente utiliza o suprimento de reserva quando o seu fluxo inspiratório for maior do que o fluxo de oxigênio e oferece a fração interna de oxigênio maior com o sistema de baixo fluxo. Os sistemas com reservatório, nós temos aí a máscara simples, a máscara de reinalação parcial e a máscara de não reinalação. Sistemas com reservatório. Então, o corpo da máscara coleta e armazena o oxigênio entre as inspirações do paciente. Então, a gente sabe que esse corpo da máscara, além de coletar e armazenar, ele vai servir para o paciente inalar esse oxigênio, né? As variações de fluxo variam de 5 a 12 litros por minuto e fornece a fração interna de oxigênio com o fluxo de entrada, o coletor de máscara e o padrão ventilatório. Então, a máscara simples, ela tem um reservatório de 100 a 200 ml de oxigênio. Então, você pode colocar essa máscara, sair, né? Dar uma volta, depois voltar, depois de certo tempo e trocar. Então, a máscara de reinalação parcial, ela não tem válvula anti-retorno. A fração interna de oxigênio varia de 60% a 80%, e a reinalação parcial do CO2, né, que é o gás metano, expirado no reservatório, é o gás carbônico, né, não metano, gás carbônico. A máscara de não reinalação tem a válvula anti-retorno, a fração interna de oxigênio é menor que 90% e não há reinalação de gás carbônico expirado. Então, aí nós temos o sistema de reservatório, né? Um sistema de reservatório de reinalação parcial. Tem a máscara de não reinalação. Você vai observar que tem essas bolsas com reservatório. E ali não precisa a gente estar preocupada a se atrelar, ficar próximo ao paciente, né? Nós temos aí os sistemas de cercada chamados, que são os capacetes ou halos, que cobrem somente a cabeça, o oxigênio liberado por nebulizador, o fluxo de oxigênio de acordo com o tamanho. Nós temos as incubadoras, que combinam o aquecimento com a complementação de oxigênio e a concentração de oxigênio variável.
Aí nós temos aí os sistemas de cercadas, que fica esse sistema em cima da cabeça do paciente. Então, é um sistema também que ele é seguro, ele proporciona uma boa inalação de oxigênio. Nós temos aí as incubadoras, né, que é bastante utilizado nas UTIs, né, principalmente as incubadoras para receber o recém-nascido, onde o recém-nascido fica lá dentro, ele está recebendo o oxigênio através dessa incubadora. E nas UTIs, né, sistemas de cercadas. Os efeitos deletérios do oxigênio. Então, o oxigênio, ele vai sendo diminuído, quer dizer, destruído, através da depressão da respiração e aumento da pressão de gás carbônico, através da desidratação das mucosas, é o que faz perder oxigênio, lesões locais pelos catéteres, tosse seca e irritativa, diminuição da atividade ciliar dos pulmões, lesão do endotélio capilar. Então, quer dizer que ele está utilizando o oxigênio, quanto mais ele tossir, mais deletado vai ser o oxigênio. Então, as medidas adjuntas ao tratamento, então, nós podemos ver aí a desobstrução das vias aéreas, o posicionamento do paciente, que vai melhorar, né? O suporte nutricional em relação a esse posicionamento do paciente, nós podemos ver que o paciente, ele pode ficar na posição supina, não, como é que se diz? Pronado, né? Que é barriga para baixo, posição de bruço, que melhora a entrada do oxigênio. Então, o suporte nutricional posso estar utilizando, a otimização do débito cardíaco, a manutenção dos níveis de hemoglobina, né? Porque a hemoglobina a gente sabe que transporta o oxigênio dentro do corpo. Aí nós temos aí a oxigenoterapia hiperbárica. Meninas, querem perguntar alguma coisa? Não, professora. Que eu vou já passar para posições cirúrgicas, tá? Tá bom. Posições para exames. Bom dia, Maria Vitória. Então, a oxigenoterapia hiperbárica. Então, a medicina hiperbárica ou oxigenoterapia hiperbárica é a modalidade terapêutica que utiliza o efeito experimentado pelo organismo a ser submetida a uma pressão acima da pressão atmosférica. Nestas condições, observa-se uma rápida normalização dos processos de cicatrização de feridas e um combate efetivo a várias infecções. Então, devido a estes efeitos cicatrizantes da oxigenoterapia hiperbárica sobre os tecidos, o método é indicado como tratamento principal ou coadjuvante a diversas doenças agudas ou crônicas, de natureza isquêmica, infecciosa, traumática ou inflamatória, e geralmente graves e refratárias aos tratamentos convencionais. Então, essa oxigenoterapia hiperbárica é um método utilizado para cicatrizar as vias aéreas inferiores, né? Que é a parte de traqueia, pulmão, quer dizer, essa que fica abaixo do nariz. Então, tem doenças como o enfisema pulmonar, que você vê que tem algumas cicatrizes, né? Porque o paciente que tem enfisema pulmonar, ele escarra sangue. Então, ele abre feridas dentro do pulmão. Então, essa oxigenoterapia hiperbárica é um tipo de tratamento justamente para facilitar a cicatrização dessas partes, né, pulmonares que foram lesadas. Então, indicações: embolias gasosas, gangrena gasosa, síndrome de Fournier, infecções necrotizantes de tecidos moles, tipo enfisema, isquemias agudas traumáticas, vasculites agudas, a própria queimadura que o paciente inala, né?
fumaça ou fogo, então ele está inalando, ele está queimando as vias aéreas, lesões por radiação, retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco, e osteomielites. Então, as considerações finais de oxigenoterapia é justamente essa, de reconhecer a oxigenoterapia, reconhecer os possíveis riscos, reconhecer e saber manusear os sistemas de oferta de oxigênio, gerenciar os gastos com oxigênio, saber o momento certo e utilizar e suspender, né? Quer dizer, para fazer uma adequada avaliação, né, do que entrou de oxigênio. Então, em relação à oxigenoterapia, é isso. Então, eu vou passar agora para posições cirúrgicas. Então, meninas, vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto? A aula vai ficar gravada para vocês verem novamente. E eu vou lá para posições para exames, tá? Querem fazer alguma pergunta? Meninas, vocês estão na sala, né? Falem para eu saber. Então, vamos lá para posições para exames. Então, o posicionamento do paciente, ele deve ser adequado, por quê? Porque quando precisa fazer um exame, eu preciso botar o paciente em algumas posições. Quando eu vou fazer cirurgias, tem algumas cirurgias que eu tenho que saber a posição correta para chegar ao órgão correto. Tipo, nós temos aí um exame de ultrassom, ultrassonografia pélvica. Qual seria a posição que eu iria botar esse paciente para realizar um exame de ultrassonografia pélvica? Se eu for fazer um exame de sangue, uma coleta, eu tenho que colocar o paciente em qual posição? Então, essa a finalidade do posicionamento do paciente, é justamente fazer um posicionamento correto na hora de coletar um exame, ou de fazer um exame de imagem, ou alguns procedimentos cirúrgicos. Então, evitar a hipotensão, evitar o desconforto e evitar traumas, como dores lombares, úlceras de decúbito. Então, a gente tem que fazer da melhor forma possível, colocar esse paciente em posição adequada. Então, o posicionamento para exames é de responsabilidade da enfermagem. Quer dizer, eu chego lá com o paciente, o médico ele não vai prescrever a posição do paciente. Ele vai prescrever o procedimento. Quem vai ter que saber da posição é o próprio técnico, né? O técnico ou enfermeiro, que faz a equipe de enfermagem. Diversos tipos de exames clínicos, laboratoriais, por imagem, quem tem que decidir da posição é a equipe de enfermagem. Então, alguns exames necessitam de posicionamento específico. Nós temos aí a primeira posição, que é a posição ortostática. Então, quem lembrar da posição ortostática, ela é uma posição que vai deixar o paciente em pé, né? Olhar voltado para o horizonte. Para quê? Para fazer exames neurológicos, fazer verificação de anormalidades ortopédicas. Só temos que ter alguns cuidados com essa posição. O paciente tem que estar em pé, ereto, pés ligeiramente afastados, membros superiores ao longo do corpo. Decúbito dorsal. Então, o decúbito dorsal é indicado para exames do tórax, exames do abdômen e exames de membros inferiores ou de membros superiores, né? Então, os cuidados: membros levemente flexionados, membros inferiores, membros superiores estendidos ao longo do corpo. Então, a posição dorsal, decúbito dorsal, é a mesma posição supina. Então, barriga para cima.
Decúbito ventral é a mesma posição prona. É indicado para regiões da coluna cervical, exames de coluna vertebral, os cuidados que tem que ter: cabeça lateralizada, membros inferiores estendidos e membros superiores estendidos. Então, essa posição ela foi bastante utilizada na COVID. Foi não, ainda é, porque tem 20 pacientes ainda na UTI, então é uma posição bastante utilizada na COVID. O decúbito lateral direito ou esquerdo é indicado para um maior conforto da gestante, principalmente o esquerdo, né? Porque vai proporcionar a maior circulação de sangue da veia cava, né? Para a veia do rim. Vai prevenir úlcera por pressão. É utilizado para lavagens gástricas, lembrando que essa posição de decúbito lateral esquerdo ela recebe um nome especial, que é a posição de Sims. E a decúbito lateral direito é só decúbito lateral direito, tá? Mas essa aqui é especial. Decúbito lateral de esquerdo é a decúbito de posição de Sims. Posição de Trendelenburg. A posição de Trendelenburg, ela já vai ter o paciente deitado na posição supina, quer dizer, barriga para cima, só que os pés estão um pouco inclinados para cima, né? Então, ele coloca na mesa, e aí na mesa vai subir, elevar os pés. Indicado para a cirurgia da região pélvica, estados de choques, tratamento vascular, perfusão cerebral, e os cuidados que se deve ter com essa posição é a cabeça em plano inferior ao corpo, uso de coxins e suporte. Deixa eu ver aqui se tem alguém entrando. Não. Então, quando a gente for fazer o uso dessa posição, tem que colocar os coxins, né, como suporte para conforto e posicionamento do paciente. Eu posso colocar essas almofadinhas, né, com abertura na cabeça. Essa pescoceira eu posso utilizar. Eu posso utilizar esses coxins abaixo dos pés, que é para evitar abrir escaras, né? Posição de próclive, que é contrária de Trendelenburg. Então, o paciente é colocado na posição supina, só que com a cabeça elevada. É indicada para melhorar a circulação dos membros inferiores. Indicação, a posição de Fowler. Então, a posição de Fowler é uma posição sentada ou semi-sentada. Nós temos a posição de Fowler e a posição de semi-Fowler. Então, a de Fowler, ela tem uma inclinação que varia de 45 a 90. Já a posição semi-Fowler é abaixo de 60. Então, é indicada para descanso, conforto, respiração melhorada, alimentação. Agora, é preciso de um ângulo de 45 graus, quando for Fowler, joelhos levemente flexionados e o uso de coxins. A posição de Sims é indicada para lavagem intestinal, aplicação de supositório, exames retais e exames vaginais. Então, a posição de Sims é a mulher virada para o lado direito, que ela recebe também o nome de decúbito lateral esquerdo, né? Então, a mulher vai estar virada para o lado esquerdo, a posição de Sims, que também é utilizada para lavagens intestinais, aplicação de supositórios, exames retais e exames vaginais. Os cuidados é o decúbito lateral esquerdo, com membro superior esquerdo esticado para trás e membro superior direito flexionado à frente, o membro inferior esquerdo flexionado e o membro inferior direito flexionado. Então, é só observar essa posição, que ele vai estar com o membro
O membro inferior direito flexionado e o membro inferior... Aliás, o membro inferior esquerdo flexionado e o membro inferior direito flexionado em cima do membro inferior esquerdo. Posição ginecológica. Então, a posição ginecológica é mais utilizada para exames e tratamentos vaginais e retais. Então, os cuidados que devemos ter. Os membros inferiores devem estar flexionados, com os pés apoiados no colchão e os joelhos afastados. Então, é aquela velha posição de parir, é a posição de fazer a prevenção do câncer do colo do útero, né? Aí nós temos aí uma variação da posição ginecológica. Então, a variação da posição ginecológica é a posição litotômica. Ah, professora, qual é a diferença? A diferença é que ela está com as pernas penduradas nas perneiras. Então, facilita os exames de colposcopia, cirurgias, exame do períneo, do reto, da bexiga, da vagina. Então, posição litotômica é uma variação da posição ginecológica. Posição genopeitoral. Então, é indicada para exames retais e vaginais, quer dizer, o paciente vai ficar de bunda para cima. Cuidados que devemos ter: pacientes ajoelhados, com joelhos afastados, tórax e face em contato com a cama, cabeça lateralizada sobre os membros superiores, né? As observações em todas as posições, o paciente deve ser orientado e acompanhado quanto à posição e à finalidade. Mantenha sempre a privacidade do paciente, expondo somente a área a ser manipulada no momento do exame. E a posição de decúbito livral, né, que é a posição que você vai se debruçar em cima dos livros, é indicada para aprender melhor, tirar boas notas, se destacar no mercado de trabalho. Os cuidados é que só aprende depois de dormir bem, porém, só se estuda antes de tentar se estragar o livro, entendeu? Então, essa posição livral é a que todos devem utilizar, né? Né, Natália? Posição livral. É a melhor. Então, quem é que tá na turma? É a Natália e a Rita, não é isso? Eu acho que a Rita saiu, professora. Tem 3 aqui. Rita? Tem? Ah, então... Que o meu aqui apareceu. Tá aparecendo só 2? Porque eu vou dar... Deixa eu ver aqui. 2 pontos na prova de quem assistiu a aula hoje. Tá certo? 2 pontos fora de atividades feitas em sala de aula. Certo. Então, foi Natália, Natália e Rita. E Rita. Natália, eu não vou nem ter muito, porque só tem eu e você na sala, né? Uhum. Então, eu não vou me estender muito, eu vou ficar por aqui. Eu vou botar a atividade daqui a pouco, tá bom? E a aplicação da aula só vai dar amanhã. Por quê? Porque o Google, ele demora para assimilar. Mas se à tarde já tiver conseguido gravar, eu mando hoje, tá bom? Tá certo. Eu mando só o link para você acessar a aula, certo? Tá bom. Ela demora mesmo. O Google, ele demora para processar a aula. Então, eu já estou garantindo amanhã, porque amanhã é certo. Mas se à tarde já tiver aqui gravado, eu já mando hoje, tá bom? Muito obrigada pela participação e até sábado. Nada, professora. Até sábado. Tchau.